Então, para a gente encerrar aqui o estudo da litosfera, vamos para o nosso quinto vídeo. Vamos falar especificamente agora sobre poluição. Existem, obviamente, vários tipos de poluição, mas as que mais são nocivas, em se falando de litosfera, em se falando de solo, são os poluentes orgânicos persistentes, assim como também os metais pesados. Tá? Então, o que é POPs? POPs é a sigla para poluentes orgânicos persistentes. Como o nome diz, eles são de origem orgânica e são persistentes. O que significa ser persistente? Eles são difíceis de degradar, tá? E por conta disso, né, pela sua estabilidade, a sua baixa degradabilidade, eles permanecem nos ambientes durante muitos e muitos anos, né? Então, permanecem causando problemas devido à sua nocividade durante um longo período, tá? São substâncias sintéticas, tá? A principal classe, né, é o pessoal da família dos organos clorados, tá? Tem pelo menos uma molécula de carbono. Por ser orgânico, é ainda mais nocivo a todos os seres vivos, né? Porque, como a gente falou ainda, lá nos materiais particulares de suspensão, quando estava estudando a atmosfera, né? Lembrando lá do ensino fundamental, semelhante dissolve semelhante, então poluentes orgânicos são mais fáceis de serem capturados, né? Ou inseridos nos nossos organismos, tá? Então, pelo menos um átomo de cloro, tá? Ligado aqui a um átomo de carbono, pelo menos um. A característica dos organos clorados, que é uma classe que pertence aos poluentes orgânicos persistentes. As características, o nome já está dizendo, ó, persistência, né? Então resistem aí durante longos períodos, né? Justamente por serem difíceis de serem degradados. São bioacumuláveis, portanto, eles vão passando ao longo da cadeia alimentar, né? De espécie para espécie. Então, quando chega no topo da cadeia alimentar, que geralmente é a saúde humana, né, são os homens, a gente já vai tendo uma concentração elevada. Então, é seríssimo para todos os seres vivos, mas especialmente para a gente. São tóxicos, né, tanto em concentrações baixas, tá, toxicidade aguda e crônica por conta da bioacumulatividade. E são fáceis de transportar, né? Justamente por eles permanecerem durante muito tempo sem se degradar, ficam aí disponíveis para ser transportados pelo ar, pela água, pelas espécies migratórias, por exemplo, um determinado tipo de pássaro que come uma planta de um local que está contaminado. Então ele migra e ele vai levar aquele poluente para outras áreas que não necessariamente tenham sido poluídas pela aplicação desses pesticidas, tá? Então, acaba que atinge não só localmente, mas às vezes regionalmente e até globalmente. Quais são os principais efeitos, né? Que eles podem causar poucas coisas, ó. Eles atacam apenas o sistema imunológico, o sistema cardiovascular, sistema endócrino, gastrointestinal, respiratório, o reprodutivo, causa câncer. Então, malformações estruturais nos fetos, tá? Na década de 70, tínhamos aqui em São Paulo uma cidade chamada Cubatão, né? Ainda existe. Ainda é muito poluída por ser muito industrializada, mas na década de 70 ela foi notícia mundial, porque tinha níveis altíssimos de poluição, então níveis altíssimos de fetos natimortos ou com malformações. Então causou, né, espanto mundial e entre outras coisas, esse tipo de poluição também que existia ou ainda existe por lá, né, às vezes está só maquiada. Aqui alguns exemplos dos organos clorados, tá? Estradiol, né, que são hormônios, estrone, pesticidas como o DDT, quepone, dieldrin. Alguns desses pesticidas
tinham sido já banidos, proibidos no Brasil pela legislação, mas agora recentemente alguns deles foram liberados. São proibidos no resto do mundo, são liberados aqui só no Brasil. E a gente que se vire para conviver com eles, né? O importante é produzir. O outro tipo de poluição principal que afeta o solo são os metais pesados. Os metais pesados são, eu acho que a indústria mais antiga do homem, né? Quando a gente lá foi fazer as primeiras ferramentas, depois da pedra já vieram os metais, né? Desde as civilizações mais antigas, né? Suas lanças, suas espadas, suas facas, suas ferramentas mesmo, sempre trabalhando com metais. Então, características. Especialmente os metais pesados, eles podem ter vários NOxes. Isso faz com que eles apresentem grande mobilidade, uma grande biodisponibilidade, porque às vezes, por exemplo, vamos citar aqui só rapidinho do ferro, né? A gente estudou ainda, quando estava estudando a hidrosfera, que o ferro na água, se for uma água bem oxigenada, né? Se for na superfície que tem uma alta concentração de oxigênio, ele está lá na sua forma mais oxidada, como ferro 3. Mas se for já numa profundidade maior, onde há uma menor disponibilidade de oxigênio, ele vai ficar na forma de ferro 2. Na forma de ferro 2, ele é mais solúvel, então ele pode ser incorporado mais facilmente pelos organismos que ali vivem, tá? Então essa variação de NOx faz com que ele possa, né, ter uma maior biodisponibilidade, uma maior mobilidade e, consequentemente, uma maior toxicidade, porque ele entrando na cadeia alimentar, né, ele vai, por conta dessa característica, passando ao longo da cadeia, e ele também são bioacumulativos, os metais pesados, então eles vão passando de espécie a espécie, né, comprometendo aí todo esse caminho. Tempo de residência, ou seja, vamos supor que eu me contamine com metal pesado, né, eu estou comendo sempre alguma planta ou algum animal que vai já trazendo algumas concentrações disso e bioacumulando, mas para eu expelir, para que ele saia dentro do meu corpo, dependendo do metal, eu posso levar de 75 até 1000 anos para me descontaminar daquele metal pesado. Então, entre 75 e 380 anos para o cádmio, de 500 a 1000 anos para mercúrio, tá? E esses não são os principais, os mais fortemente adsorvidos são arsênio, cobre, chumbo, selênio e zinco, que podem ter aí um tempo de residência no solo, nas plantas, nos seres vivos de 1000 a 3000 anos. Tá? Alguns fungicidas, alguns pesticidas utilizados na agricultura são à base de cobre, né? A gente viu até um exemplo lá naquela troca com o complexo orgânico, né? Então vocês vejam aí que essa necessidade de produzir, né, de forma rápida e intensa pode causar sérios problemas, né? E não resolve o problema da fome no mundo, porque a fome não é necessariamente pela quantidade de alimento que se é produzido. Produzimos sim quantidade para todo mundo. A fome ela está por conta da má distribuição, né? Da concentração de renda em alguns pontos e da falta total dela em outros pontos. Então, problemas sérios aí que nós podemos ter com os metais pesados ao longo da nossa vida. Quem acredita em reencarnação ao longo de várias vidas, então, né? As principais fontes antrópicas, né? Todas as indústrias nossas trabalham com metais pesados, a maioria delas, né? Indústria automotiva, porque precisa de bateria, né? Indústria da construção civil, porque tem lá os canos de metais, as chapas mal acabadas, tá? Pintura, né? Alguns pigmentos de pinturas, né? Estabilizadores de PVC, mesmo quando a gente não trabalha diretamente com o metal, mas ele serve aqui secundariamente para estabilizar o PVC, né? Reatores nucleares, mineração, couro, curtição e pigmento de couro. Então vejam que praticamente todas as nossas indústrias, elas mexem direta ou indiretamente com metais pesados também, fazendo com que os efluentes industriais sejam uma grande fonte de poluição.
para o meio ambiente. Quais são os principais efeitos? Se a gente parar para observar, eles causam problemas em todas as áreas do nosso corpo, né? Mas uma coisa que é comum a todos eles são os problemas neurológicos, né? Sistema nervoso central. Tá? Então, problemas seríssimos, além de endócrinos, câncer, estomacais, né? Mas também alterando ou atacando o sistema nervoso central, que é, como o nome já diz, o centro de todo o equilíbrio do nosso corpo, né? Do mesmo jeito no meio ambiente, ali não só para os animais, mas também para as plantas, por eles serem bioacumulativos e também terem um tempo de residência muito longo, né, eles vão poluindo e vão se fixando no solo, depois pela sua variação de inox e a biodisponibilidade, eles vão para a água, vão para o ar e vão caminhando em todos os compartimentos do planeta, girando ali pelos ciclos biogeoquímicos, passando pela biosfera que somos nós e causando aí seus danos, seus problemas, as consequências do contato com esse tipo de substância, né, ou de elemento, né, os metais pesados. Beleza, tem um determinado solo que foi contaminado, ou com poluentes orgânicos persistentes, ou com metais pesados, ou com derramamento de solventes, combustíveis fósseis. Como é que eu faço para descontaminar um solo? Então existem algumas técnicas. Os métodos eles podem ser classificados em dois grandes grupos, os métodos in situ e os ex situ. O nome está dizendo in situ em latim quer dizer no próprio local. E ex situ é fora do local, ou seja, eu contaminei aqui, mas eu não posso tratar aqui, eu tenho que tirar esse solo daqui, levar para algum lugar para tratar e depois, quem sabe, trazer ele de volta, se for o caso. Eu posso ter, de acordo com o processo, métodos térmicos, métodos físico-químicos, que podem acontecer a seco ou via úmida, métodos biológicos, alguns processos especiais, ou se não tiver jeito aí, vou ter que fazer o isolamento da área. Tá? Então, in situ, não há aplicação para métodos térmicos, porque eu tenho que aquecer, tenho que queimar, jogar fogo mesmo lá. Então não dá para eu queimar o solo daquele lugar, porque se for um solo agricultural eu já perdi. Se for perto de uma fábrica, incendeia tudo. Então não existe isso, tá? Para in situ. Já o ex situ, ó, tá aqui, combustão e pirólise. Você retira, vai com uma escavadeira, pega aquele local onde houve, por exemplo, um derramamento de combustível, de solvente, retira, leva para um local que a gente chama de landferme, pode ser um dos tipos, e lá ele isolado e bem controlado, você pode tocar fogo e ele vai comburir aquele poluente, mas sem espalhar aquele fogo para as redondezas. E aí depois você pode, se for o caso, retornar aquela quantidade de solo para o local de onde ele foi tirado. Métodos físico-químicos, via seca, né? Injeção de ar. Essa injeção de ar, por exemplo, injeção de oxigênio, ele vai mudar o NOx do metal. Então eu posso, por exemplo, fazer com que ele mude de inox, ele possa depois ser lixiviado se eu jogar água, se eu fizer uma lavagem, tá? Ou, contrário, posso mudar o inox dele para que ele se imobilize, depois eu possa retirar por escavação. E isso aqui in situ, né? Ex situ eu posso fazer uma dessortação em reator, retiro, levo lá para o reator e dessorto por injeção de ar. Via úmida, lavagem do solo, extração com solventes adequados, não necessariamente solvente orgânico, tá? Uma oxidação química. Mesma coisa para os ex situ, só que não vai ser lá no local, eu vou retirar e levar para um local onde eu posso fazer isso de forma controlada. Métodos biológicos, bio ou fitorremediação, que é feita a partir de determinadas plantas ou micro-organismos. Landfarm é como se fosse um grande reator, onde eu pego o solo, levo para aquele local, um local todo controlado, isolado, com mantas, né? Levo a terra para lá e aplico uma determinada quantidade ou uma determinada espécie de micro-organismo que é capaz de se alimentar, né? De consumir aquele
poluente, tá? Mesma coisa dentro de um bioreator. Processos especiais, posso fazer por eletrocinese ou vitrificação, né, que é também através de fogo, tanto in situ eletrocinéticos quanto in situ. E se não tiver jeito, aí eu vou fazer o isolamento. O isolamento só serve para local in situ, né? Você vai isolar toda a área, vai confinar, não deixa ninguém ter acesso, tá? Até você achar uma solução. In situ não existe aplicação para isso, porque é o local onde você vai levar para fazer todas as possibilidades de tratamento in situ já é um local isolado, já é um local específico. Então, como já viu, né? Eu posso ter in situ ou off-site, ou confinar ou isolar a área, dependendo da minha situação. Esses são os principais métodos que a gente tem de contaminação ou de descontaminação ou de remediação de um solo. A gente falou lá, dentre os métodos biológicos, de biorremediação ou fitorremediação, tá? Então, o que é isso? A biorremediação, ela vai ser realizada por organismos vivos, né? Podem ser plantas, pode ser bactérias, pode ser fungos, que vão ser adicionados estrategicamente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um local contaminado com cobre. Eu posso procurar um tipo de planta que, dentro da sua própria função fisiológica, precise de muito cobre, tá? Então, eu vou plantar naquele local, né, aquele tipo de planta, e ela vai consumindo esse cobre. Claro que não é uma coisa rápida assim, plantei hoje e amanhã já está descontaminado. Não, tem que ser uma área que eu não tenha urgência, tá? Ou pode ser, por exemplo, um determinado tipo de grupo de bactérias que use o cobre no seu metabolismo, né? Então eles vão consumindo aquele cobre e ele vai sendo removido do ambiente por um processo natural, tá? Claro que tem que ser controlado, muito bem controlado, não só em termos de efetividade, mas também em termos de, se aquele micro-organismo não é natural daquele lugar e eu for colocá-lo lá, será que ele não vai ser predador para outras espécies que tem lá? Será que eu vou conseguir controlar o seu crescimento, sua distribuição? Então tudo isso tem que ser levado em conta, tá? Biorremediação é diferente de transformação de moléculas tóxicas, não vai haver uma transformação química, tá? Vai haver, na realidade, uma biodegradação por micro-organismos, tá? Então, os micro-organismos vão processar aquele contaminante, porque ele vai fazer parte do seu metabolismo, né? Ele vai consumir. A fitorremediação, ela é mais usa plantas, né? E ela é utilizada mais para purificação tanto da água quanto do solo, aqui mais do solo, tá? Agora, a diferença da biorremediação para a fitorremediação é que basicamente aqui só plantas, e aqui na biorremediação não, tanto pode ter plantas, quanto bactérias, quanto fungos. E outras formas, né, de descontaminação mais químicas, digamos assim, né? Eu posso ter uma oxidação química a partir de ozônio, né, que é um forte oxidante. Então eu posso injetar ozônio tanto no solo quanto na água subterrânea, misturado aí com oxigênio, com ar normal, né, nos poços, né, de regiões contaminadas, e aí esse vai oxidar todos os poluentes e podem transformá-los de modo que eles possam ser eliminados. Extração por vapor, né, então eu tenho um equipamento compressor, volatilizo jogo o vapor lá, que é capaz de volatilizar os resíduos tóxicos, e aí depois eles vão para a atmosfera, tá? Esses vapores, esses voláteis. Posso ter uma extração multifásica, tá? Que consiste numa extração a vácuo, tá? Ela vai pegar os seus contaminantes e transformar em várias fases, né? Fase livre, dissolvida e gasosa, e aí eu vou combinar com outras técnicas para justamente pegar ou separar ou retirar aquele que está na fase livre, aquele que está na fase dissolvida, e assim vai, gasosa, tá? Ou posso ter uma extração dual, que eu vou ter, concentrar as fases livres e dissolvidas, e depois utilizar bombas para retirar a fase líquida ou para extrair, né, os vapores através de vácuo. Então são várias técnicas, e elas vão ser utilizadas de acordo com o tipo de contaminante,
o tipo e o uso daquele solo, e também às vezes a pressa que você precisa, o tempo que você precisa para fazer aquele tratamento. Por que esse negócio, né, de remediação, né, fora do local, ex-situ, né, tratamento ex-situ, como é que é isso? Então, ó, a gente vai remover, né, por escavação ou por bombeamento de água, né, com jatos de água, aquele solo que foi contaminado e levo para um determinado local. Ó. Vejam que aqui eu tenho um local ó, todo murado, fechado. Então a gente escava o local contaminado, leva para um outro local, tá? Esse local aqui tem que estar todo já tratado aqui por baixo, tem que ter manta de isolamento para não deixar chegar no lençol subterrâneo, tá? E aí eu vou aqui utilizar ou o tratamento que for mais adequado para mim, né? Pode ser oxidação, pode ser lavagem, tá? Extração por solvente. Então, eles vão transportados para esse lugar que é chamado de land farm, e aí eles vão periodicamente ser revolvidos com trator, com máquinas, né? Para oxidar e para lixiviar com água. E vejam que aqui, ó, tem umas tubulações, porque o tratamento que vai sendo feito aqui, ele vai escoando aqui para a parte inferior e vai sendo retirado para mandar aqui, ó, para como se fosse essa caixinha d'água aqui, e vai recolhendo os contaminantes para depois você fazer algum tratamento ou alguma utilização desse resíduo, desse efluente que foi gerado aqui.